chegou a terça-feira que você já sabe, né? Pode pegar dicas aqui de como entrar em forma de um jeito mais saudável. Todas as terças a gente tem um encontro marcado e, claro, no final, hoje tá pago. Sabe aquela frase, né, de legenda das academias, né? Você já postou, Thaís, inclusive, essa frase? Sim. Alguma vez? Já? O de hoje tá pago. Já? De hoje tá pago. Voltou no outro dia? Mais um, menos um. Voltei. Mais um, menos um. Boa tarde, professor Bruno Rafael Rodrigues. Boa tarde a todos, nossos ouvintes, Alex, Thaís, todos os companheiros aí que estão aí na redação. Né? Quando o pessoal não coloca o tá pago, Alex, eles colocam não é boleto. Mas tá pago. Vou na força dos boletos para academia. Não, professor, não dá para ser da academia, mas para o trabalho dá, hein? Algumas vezes eu não posto, só penso. Acho que para alguns também, ratos de academia ou de atividade física, deve ser assim. Mas aí vira rotina, tá tudo certo. Aí melhor ainda. Professor, já que o senhor traz sempre pra gente muitas informações relacionadas à qualidade de vida, atividade física, novamente o nosso tema é definido a partir dos questionamentos dos nossos ouvintes que acompanham a coluna e, claro, saúde da coluna, o que é muito importante, uma rotina que a gente passa muito tempo, principalmente nós aqui do estúdio, sentados, trabalhando, utilizando telas do computador, celular, atividades e rotinas que podem trazer algum dano para a nossa coluna. Como é possível evitar problemas na coluna com essa adequação de trabalho sentado e às vezes não numa posição muito legal, professor? Bom, Thaís, a gente vem aí de um período de pandemia, né, de recolhimento, onde as pessoas ficaram muitas horas, muitos dias, muitos meses, em regime de home office, por exemplo. Tem muita gente que até hoje está de home office, né, depois que descobriu aí que daria para realizar o seu trabalho nesse regime. Mas com isso, né, nós também desenvolvemos aí, ou até mesmo aumentamos algumas condições clínicas na população. E a dor na coluna, ela não é somente uma questão que veio juntamente com a pandemia de Covid-19. Na verdade, as dores na coluna, principalmente a dor na coluna lombar, ela é hoje a principal causa, né, de absenteísmo no mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a dor lombar é a principal causa de afastamento do seu posto profissional. Então, muitas pessoas acabam não podendo ir para o trabalho ou não podendo realizar suas atividades de vida diária exatamente em virtude de dores na coluna, oriundas muitas vezes dessa sobrecarga em quantidade de horas sentada, não só necessariamente sentada, mas sentados numa posição desconfortável e desfavorável para a coluna. Thaís, é importante dizer que o simples fato de você já ficar sentado, você já gera uma retificação que nós chamamos na coluna. Essa retificação nada mais é do que a perda dessa curvatura fisiológica da coluna, né? Como a gente sabe, a coluna ela não é retinha, ela é curvilínea, né? Ela tem duas curvaturas ali que nós chamamos de cifose e de lordose. E quando você perde uma dessas curvaturas, você perde uma boa capacidade de dissipação de força, porque essa é a principal função dessas curvaturas da coluna, dissipar as forças de sobrecarga que acabam afetando. Então, é um dado importante, ela tem CID, né? A dor na coluna ela tem um CID, então as pessoas podem sim ser afastadas a nível de saúde por dor na coluna, tá, Thaís? Professor, com relação à dor, alguém pode se atentar, geralmente estou com dor nas costas, pode não ser uma doença, mas é importante, com essa dor constante, buscar um especialista para saber realmente se não pode ser uma outra situação, por exemplo, dor na lombar, apenas dor por excesso de exercício físico, ou pode ser uma hérnia de disco, por exemplo, e aí a gente descobre logo, buscando um especialista. O senhor indica quando, por exemplo, um aluno seu passou por uma situação assim e dor constante, o senhor indica que ele procure um profissional, um ortopedista, algo assim? É indicado?
Com certeza, Thaís, mas é importante esclarecer uma questão. Hoje, apenas 3% dos casos de dor na coluna são de dor na coluna de forma específica. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que é de uma causa realmente que a gente consegue identificar, como você citou, por exemplo, a hérnia de disco, né? Mas 97% das dores que, né, acometem a coluna, elas são de cunho inespecífico. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não tem uma causa, que é o principal fator que está gerando aquela dor. Então, todos os profissionais da área da saúde que em si estão envolvidos ao fim ortopédico, ao fim do movimento, tanto o médico ortopedista como o médico neurologista também, o fisioterapeuta e o profissional de educação física, eles são profissionais de primeiro contato. O que isso quer dizer, esse profissional de primeiro contato? São profissionais que podem ser procurados logo ao início da dor. Então, seja ela específica ou inespecífica, mas como eu disse, na maioria dos casos, ela é inespecífica. O médico, obviamente, vai fazer alguns testes clínicos durante a consulta, vai pedir, inclusive, alguns exames de imagem, que também são exames importantes, apesar deles não serem o fator primordial, mas os testes clínicos, e também vão fazer análises de alguns outros fatores, como qualidade de sono, nível de atividade física, padrão adotado durante o seu dia a dia, principalmente relacionado ao seu padrão laboral, né, a sua atividade laboral. Mas todos esses profissionais, médicos, neurologistas e ortopedistas, fisioterapeutas e profissionais de educação física são indicados aos primeiros sintomas de dor na coluna. Por que a gente sempre insiste que esses profissionais sejam procurados já no início desses sintomas, dessas dores? Porque após 10, 12 semanas, as pessoas ainda podem sentir essa dor ali, é uma dor que vai e volta, né? E as pessoas normalmente não procuram o profissional de imediato. A partir dessas 12 semanas, essa dor passa a ser crônica, Thaís. Aí, quando cronifica, a gente tem mais problema para conseguir resolver essa condição do nosso aluno, do nosso paciente. Então, é um alerta que eu deixo para todos os nossos ouvintes. Começou a sentir as primeiras dores na coluna, já procura os principais profissionais da área, médicos, fisioterapeutas e profissionais de educação física. Professor, a gente falou nesse assunto e sempre chove de mensagens mesmo dos nossos ouvintes. Nem sempre a dor na lombar pode ser lombalgia, pergunta do nosso ouvinte Lucas. Sim. A lombalgia, né, uma dor na coluna, ela pode ser causada por alterações mecânicas, né, ou seja, rigidez muscular, falta de mobilidade. Pode ser uma alteração neural, né, uma radiculopatia, uma hérnia de disco. Pode ser um pinçamento também no seu nervo ciático. Pode ser por causa de estresse. O estresse hoje é um dos principais fatores de associação para a dor na coluna. Pode ser pela ausência de atividade física. Pode ser pela baixa qualidade de sono. Então, muitos fatores são mecânicos, com certeza. Mas também nós temos muitos fatores de correlação, de colaboração, que não são mecânicos, que não são causados na coluna, propriamente dito, mas que são sentidos na coluna. Professor, e para a gente finalizar, já até estouramos nosso tempo aqui, mas é uma dúvida que eu tenho que vários ouvintes podem ter também com relação à cirurgia. Quase você não ouve falar em cirurgia para problemas de coluna. Isso é muito raro, professor, mesmo? É sim, Thaís. A cirurgia, ela na verdade, ela não é um ponto que é muito considerado, porque a grande maioria dos casos de dor e condições clínicas na coluna não são para cirurgia. Até porque a cirurgia, ela é uma cirurgia muito delicada, é a sua coluna, que está muito próximo à sua medula, e qualquer erro, né, seja mínimo, pode, por exemplo, deixar uma pessoa tetraplégica ou até mesmo paraplégica se a cirurgia for a nível aqui de cervical. Então, a grande maioria gigantesca das condições clínicas na coluna, elas são tratadas por medicamento, por terapias manuais, por movimento, e um pequeno quadro, um pequeno ponto
de uma pequena quantidade de condições é tratado com cirurgia, até mesmo porque a cirurgia ela não é sinônimo de que o problema vai estar completamente resolvido, Thaís. Então, por isso que hoje a literatura vem mostrando cada vez mais a importância do movimento, do exercício e principalmente da sua prática a longo prazo, quando a questão é entre resolver com ou sem cirurgia. A não fazer a cirurgia, fazer exercícios é o que mais se recomenda hoje, principalmente as grandes autoridades em saúde da coluna. Muito bem, 4h40, então hoje está pago, professor, até a terça-feira da semana que vem. Hoje está pago sem dor na coluna, hein? Sem dor na coluna, que é importantíssimo. Agora,